O que a gente está vendo nesse momento é uma transição com gestos que começaram muito intensos, muito tensos, muito nervosos, mas que aos poucos vão ganhando um curso natural. Uma parte desse nervosismo todo se deveu aos bloqueios absurdos, ilegais, nas estradas, uma parte de manifestações de pessoas que estavam incomodadas com a vitória de Lula, mas também uma parte importante dessa tensão tem a ver com a chegada de um governo que não vem pelo cansaço do modelo econômico que o Brasil tem ou tinha. Pega, por exemplo, a primeira chegada de Lula. Com esta chegada de Lula agora, a diferença de 20 anos. Lula, quando vence as eleições em 2022, aliás, em 2002, ele vence pela exaustão, pelo cansaço de um determinado modelo, de um modelo econômico, de um modelo de comando, de controle, que estava incomodando. E ele havia perdido a eleição em 89, ninguém sabia o que ele faria se tomasse posse em 89, aliás, em 90. Perdeu a eleição em 94, pouca gente imagina o que teria sido se ele tivesse ganho a eleição em 94 ou em 98. Então ele vinha de 3 derrotas. Era uma expectativa, uma figura nova, uma novidade no modo de gerir, no modo de fazer as coisas. Ninguém sabia exatamente o que era aquilo. Então muita expectativa, muita vontade de ver uma nova forma de governar. Pega o país com uma inflação acima de 12%. O Brasil tinha conseguido estabilizar a hiperinflação, mas já existia uma nova inflação, que nos moldes de hoje é altíssima, mas que naquele tempo, pela herança que a gente vinha de inflação, era uma retomada da inflação, mas num patamar um pouco menor do que a distorção que a gente conheceu até então. Então chegava Lula com um discurso pacificado, suavizado politicamente. Era o Lulinha Paz e Amor, com carta ao povo brasileiro. Então era um novo Lula econômico, um novo Lula político, um jeito de falar suavizado. Então ele toma posse, faz o governo de transição muito pacificado, toma posse e começa a fazer uma administração calcada na estabilidade econômica, no controle da inflação, ou seja, um início muito suave, num momento econômico internacional muito positivo. Aí a gente salta para hoje e a gente tem não um Lula suavizado no seu discurso, mas um Lula com um discurso radical, porque a polarização dessa campanha foi muito grande, o que não era o retrato da eleição de 2002, Lula versus Serra, dura, mas os dois num campo econômico às vezes se pegavam assim, discutindo quem é que não iria privatizar menos ou mais, né? Serra não falava em privatização, né? Aliás, na reeleição de Lula em 2006, o atual vice-presidente da República, disputando contra Lula, disse: aonde em meu programa de governo o senhor lê qualquer coisa referente à privatização? E Geraldo Alckmin botou inclusive um casaco com as marcas das estatais para garantir que ele não iria privatizar nada. Então o clima de não privatização em 2002, de não privatização em 2006, não tem nada a ver com o clima de agora. Polarização muito mais forte, né? Aliás, polarização forte. Naquele tempo não tinha. E aí chega Lula, agora, em 2022. Só que esse Lula que chega em 2022, ele entra na presidência da República por um cansaço, não de modelo. O Brasil não está cansado do modelo atual. Não é que nós estamos querendo mudar um modelo de gestão. Não é isso, não. É o cansaço de uma pessoa. E vamos combinar, na casa decimal. Na casa decimal. Porque 50,9 é um cansaço de 0,9. Não é nem de 1,8, que seria o dobro disso. É de 0,9. Tivesse Bolsonaro 0,9 a mais, eles teriam empatado. Então, 0,9% dos brasileiros estavam cansados de Jair Bolsonaro e trocaram. Foi isso que aconteceu. Metade do país queria Bolsonaro, metade do país queria Lula.
E aí 09 jogou para o lado do Lula, o Lula ganhou. Então o Lula não chega como ele chegou em 2002, com 61% dos votos, para dizer tchau ao modelo anterior. Então não é tchau ao modelo. Como não é tchau ao modelo e a economia brasileira está com uma inflação a quarta mais baixa do grupo do G20, se a gente pegar a superávit, pegar o déficit em conta, se você pegar os dados econômicos do Brasil, não são ruins, não, ao contrário, são positivos. O Banco Central fazendo uma gestão pertinente dos juros no Brasil. Então, não é um Lula que chega dizendo assim, a expectativa da sociedade é que eu mude tudo. Ao contrário, a expectativa da sociedade é para que eu consiga fazer do jeito parecido com o que vem sendo feito hoje as transformações sociais que eu prometo e que essas sim serão diferentes. Mas não dá para dizer que houve na sociedade um desejo de entrada do PT. Ao contrário, Lula foi eleito apesar do PT. Porque as histórias do PT não são histórias abonadoras e as histórias do governo Lula e todas as denúncias que foram feitas, isso ninguém esqueceu. O que as pessoas estavam cansadas, as pessoas é um exagero, uma porção da sociedade dizendo não, a gente não quer mais Jair Bolsonaro, então vamos botar o Lula. Então ele não chega com aquele poder de transformar tudo. Razão pela qual a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, por mais impressionante que seja, porque a distância ideológica entre Fernando Henrique e Lula, quando tivemos a primeira transição, não tem nada a ver com a diferença ideológica que tem entre Bolsonaro e Lula. No entanto, Lula estava mais autorizado a fazer mudanças ainda maiores saindo do governo Fernando Henrique do que está autorizado hoje. Hoje ele não tem uma carta branca da sociedade para fazer o que bem entender. A sociedade está ressabiada. Como estaria se reelegesse Jair Bolsonaro? Não é uma sociedade que está sedenta por grandes mudanças, não. No campo econômico, zero. Está sedenta por mudanças no sentido de melhorar a vida das pessoas, de aumentar a renda média das pessoas, de dar mais educação, aquilo que se esperaria do governo Bolsonaro se fosse reeleito. Mas por incrível que pareça, e é isso que eu queria destacar, não há na sociedade um desejo de estávamos de um jeito e queremos estar de um jeito totalmente diferente. Queremos mudar a política disso ou daquilo. Não, o Brasil continua a querer a reforma tributária, o Brasil continua a querer a reforma administrativa, o Brasil quer uma austeridade fiscal. Não porque o povo brasileiro diga nós queremos austeridade fiscal, não. A gente quer um país sem que o Estado nos perturbe do jeito que já nos perturbou um dia. Então, PT não pode chegar achando que é hora de botar mais Estado, é hora de inchar tudo. Esquece, esse discurso não existe, não há espaço para isso. A sociedade não deu essa delegação ao governo Lula. E ele sabe disso. Ele sabe disso. É um animal político experimentado, perdeu várias eleições, ganhou outras tantas, sabe que não pode chegar achando que tudo pode. Já escolheu, inclusive, uma pessoa de um temperamento mais suave, discreto para comandar a transição. Não botou um mercadante, não botou uma Glaze, não botou alguém que representa uma ruptura, que faz discursos inflamados. Escolheu o Geraldo Alckmin. A austeridade, a tranquilidade, a serenidade. Aquele de quem nunca se ouvirá uma frase mal educada, nunca se ouvirá uma grosseria. É um perfil completamente diferente. São sinais. Então ele teve a carta ao povo brasileiro escrita em 2002, agora ele fez um Geraldo ao povo brasileiro. Ou seja, Geraldo Alckmin ao povo brasileiro, para poder mostrar que chega com mais cuidado. E ele tem que chegar com mais cuidado, sim. Ele não tem algumas ferramentas de que dispunha antes. A política monetária não pertence ao governo, pertence a uma política de Estado. O presidente do Banco Central e essa gestão, esse comando do Banco Central, são independentes. Eles fazem o que devem fazer porque eles estão mandatados para comandar e controlar a taxa de juros no Brasil e segurar a inflação. Esse é o objetivo do Banco Central. E não adianta o Lula telefonar para o presidente do Banco Central, encomendar serviço, pedir nada, porque não será atendido. Não tem que ser atendido, não pode ser atendido. É independente. Alguns não entenderam isso durante a campanha, entre os quais Ciro Gomes, que dizia que ia demitir todo mundo no Banco Central. Não pode. Teremos 2 anos de Banco Central
com a composição atual, a não ser que o presidente do Banco Central desista, mas nada indica que isso vai acontecer. Então, a quantidade de instrumentos de trabalho para o presidente eleito Lula governar é muito mais restrita. E isso é bom. Isso é bom. Não há espaço para estrepulia. Tem que operar na esfera da gestão, do orçamento. Daí porque, não à toa, a primeira conversa foi justamente com o relator do orçamento. Há uma construção junto com o Centrão para poder fazer caber no orçamento, ainda que quebrando, furando o teto, para poder caber as despesas do Estado, sabendo o governo que cada ponto percentual na taxa de juros que cai são 30 bilhões de reais a menos gastos com o pagamento de juros, portanto, 30 bilhões de reais a mais no caixa do governo. Cai 3%, 3 pontos percentuais dessa taxa, e o governo faz quase seus 100 bi de reais ano. Olha que loucura, que coisa espetacular nos juros. Se derrubar os juros, se libera mais 100 bi ou mais para o caixa do governo. É uma gestão muito cuidadosa, tem que ser técnica, tem que ser profissional, não há espaço para coisas heterodoxas, criativas, inovadoras, nada disso. Tem que fazer a gestão. E aos poucos, o Lula percebeu isso durante a campanha, e tanto que não há grandes promessas, grandes propostas, grandes mudanças. O programa de governo do PT simplesmente não existe. Vai ser um programa de gestão. Gestão. Ele tem que fazer gestão. Vai ter que fazer a gestão. Que ele fez em 2003, quando tomou posse, e foi a melhor fase do governo dele. Foi a fase em que ele copiou o modelo de austeridade herdada do Fernando Henrique Cardoso. E ele tende a copiar agora o modelo de austeridade copiada do governo Jair Bolsonaro. Por incrível que pareça, o espaço para mudança não é muito grande. Então, o que a gente está vendo é a mudança mais radical de governo que poderia existir, né, de um governo conservador de direita para um governo de esquerda, e, no entanto, no campo que interessa, que é o campo que dá segurança e solidez para o país, que é na economia, a gente vai ver poucas mudanças. E é de se esperar que sejam pouquíssimas mudanças mesmo. A gente não tem visto promessas do PT nessa área que sejam diferentes disso, ainda bem.